os pilares do tricampeonato do São Paulo. Entre 2006 e 2008, o São Paulo não tinha só um time, tinha uma máquina. Enquanto muitos clubes trocavam técnico, elenco e identidade, o tricolor construía uma dinastia. Foram 3 campeonatos brasileiros seguidos, algo que parecia impossível na era dos pontos corridos. E por trás daquele time histórico, existiam jogadores que marcaram uma geração inteira. E tudo começava com ele, Rogério Ceni. Não era só um goleiro, era liderança, cobrança, personalidade e gol. Naquela época, cada falta perto da área parecia pênalti para o São Paulo. O Morumbi inteiro levantava antes mesmo da batida. E além das defesas absurdas, Rogério ainda decidiu jogos importantes com os pés, sendo eleito o craque do Brasileirão em 2006 e 2008, um capitão que praticamente comandava o time dentro de campo. Na defesa, tinha um verdadeiro xerife, Miranda, frio, seguro, quase impossível passar. Ele chegou em 2006 e rapidamente virou o símbolo da melhor defesa do Brasil. Era o tipo de zagueiro que não precisava fazer carrinho toda hora, porque quase sempre já estava no lugar certo. Ao lado de Alex Silva e André Dias, formou uma das linhas defensivas mais respeitadas da história do São Paulo. E não à toa, foi eleito o melhor zagueiro do Brasileirão nos 3 títulos. Mas, se a defesa dava segurança, o meio-campo tinha genialidade. Hernanes, o profeta. Talvez o jogador mais técnico daquela geração. Ele marcava, armava, driblava e ainda fazia golaços de fora da área com as 2 pernas. Era comum ver o Hernanes dominar no meio e simplesmente decidir jogos sozinho. Em 2007 e 2008, virou o cérebro daquele time de Muricy Ramalho. E até hoje, muita gente considera aquele auge do profeta um dos maiores níveis técnicos já vistos no futebol brasileiro. Na frente, tinha a entrega. Aloísio Chulapa talvez não fosse o atacante mais habilidoso do país, mas era essencial para o funcionamento do time. Seu pivô, sua força física e sua pressão nos zagueiros abriam espaço para os meias chegarem. E o mais impressionante era a identificação com a torcida. Chulapa representava a raça. Cada dividida parecia uma guerra. E até hoje o torcedor lembra dele comemorando de forma irreverente enquanto o São Paulo atropelava os adversários. E se o jogo estava travado? Existia uma arma mortal, Jorge Wagner. A qualidade na bola parada era absurda. Escanteio, falta lateral, cruzamento. Quase sempre saía perigo. Ele virou peça fundamental no esquema do Muricy justamente pela inteligência tática e pela versatilidade. Jogava como meia, ala, lateral, mas principalmente decidia jogos difíceis. Naquela época, bastava uma bola parada para o São Paulo resolver partidas truncadas. E claro, aquele tricampeonato não foi construído só por 5 nomes. Mineiro e Josué formaram uma das duplas de volante mais fortes da história do clube. Richarlison fazia praticamente todas as funções do time. Alex Silva e André Dias completavam o sistema defensivo perfeito. E no ataque, Dagoberto e Borges foram fundamentais na arrancada histórica de 2008, principalmente o Dagoberto, que o torcedor lembra até hoje pelos gols decisivos e pela velocidade absurda nos contra-ataques daquele time. O São Paulo do tricampeonato não encantava com firula, encantava pela eficiência, era um time frio, competitivo, acostumado a vencer, e talvez por isso tenha entrado para a história como uma das maiores equipes do futebol brasileiro nos pontos corridos. Quem viveu aquela época sabe. Enfrentar o São Paulo de Muricy era quase entrar derrotado em campo.